Olá pessoal, tudo bom? Bem, vou estar aí, né, dando continuidade às nossas aulas. Agora a gente inicia o segundo bimestre, né? Então a gente vai continuar aí falando um pouquinho de equilíbrio químico. A gente, no primeiro bimestre, né, a gente fechou o primeiro bimestre falando de equilíbrio químico, depois a gente falou um pouquinho de equilíbrio iônico, a parte lá que se relaciona com pH, e agora a gente dá seguimento a isso, falando um pouquinho sobre a parte de hidrólise salina, né, ou seja, a hidrólise dos sais. Para a gente poder entrar nesse assunto, eu coloquei aqui esse slide, que na realidade ele não é novo. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso lá na parte de equilíbrio iônico, né, na hora que a gente fala um pouquinho de ácidos e bases, mas a gente precisa dar uma relembrada nisso para a gente poder discutir a hidrólise salina. Então, eu coloquei aí em relação à força dos ácidos e das bases. Então, relembrando aí em relação aos nossos ácidos, né? Os nossos ácidos, eles podem ser classificados como hidrácidos e oxiácidos, né? Os nossos hidrácidos são aqueles compostos que não têm a presença do oxigênio. Então, são ácidos que não têm oxigênio. E aí a gente tem, né, o cloro, o bromo e o iodo como sendo ácidos fortes, então ácidos do tipo hidrácidos fortes, moderado é o HF e fraco, né, como sendo os demais ácidos. Agora, né, quando a gente fala dos nossos oxiácidos, para a gente poder chegar à conclusão, né, se ele vai ser forte ou fraco ou moderado, a gente precisa aí fazer essa subtração do número de oxigênio pelo número de hidrogênio. Então, se essa subtração der maior ou igual a 2, o ácido é forte. Se der igual a 1, é moderado e 0, fraco. A gente tem aí o ácido carbônico, que é o H2CO3, como nossa exceção, porque se a gente fizesse, né, o número de oxigênios menos o de hidrogênio, a gente faria 3 menos 2, e isso daria 1. Então, configuraria um ácido moderado, mas na realidade o H2CO3 é um ácido fraco, tá? Ele entra aí como uma exceção. Agora, em relação às nossas bases, as nossas bases fortes, né? São as bases da família 1A e 2A, com exceção do hidróxido de magnésio. Então, deixa eu selecionar aqui a caneta. Então, o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, e o hidróxido de berílio, que é o BeOH2, são bases formadas por metais da família 2A, que é o magnésio e o berílio, e aí se configuraria uma base forte, né? Mas na realidade elas são exceções, então elas são bases fracas, tá? Agora, qualquer outra base formada por metais da família 1A ou 2A será uma base forte. Então, por exemplo, o NaOH, que é formada pelo sódio, que é o Na, o Na está na família 1A, então é uma base forte, tá? Agora, as demais, como, por exemplo, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de amônio, são bases fracas, tá? Então, relembrando isso, né, a gente entra propriamente dito na discussão aí da hidrólise. Então, para a gente poder adentrar, né, na ideia da hidrólise, a primeira coisa que a gente precisa discutir é o que é uma reação de neutralização, né? Então, o que é essa reação de neutralização? Quando que a gente vai ter uma reação de neutralização? Bem, toda vez que a gente tem um ácido e esse ácido ele reage com uma base, esses compostos eles conseguem se neutralizar, né? Ácido neutraliza bases, assim como bases, né, neutralizam ácidos. Então, se esses compostos eles se neutralizam, qual seria o produto dessa reação? Então, ácido reagindo com base, a gente vai formar aí sal mais água. Então, essa reação é uma reação configurada como uma reação de neutralização, na qual a gente tem um ácido reagindo com base, formando sal e água, tá?
E aí vem a pergunta, né? Peraí, deixa eu tirar a caneta. Então, o que seria então uma hidrólise? Para a gente pensar na hidrólise, vamos na palavra primeiro. O prefixo hidro vai estar associado à água e lise está associado à quebra, né? Então, por exemplo, lá na biologia, quando a gente fala da lise da célula, a gente está falando do rompimento, né, daquela célula, da quebra daquela célula. Então, aqui não é diferente. Lise vai dar uma ideia de quebra. Então, como o tema da nossa aula, né, é uma hidrólise salina, isso significa que a água irá quebrar o sal. Então, bem a grosso modo, né, uma hidrólise é a quebra de um sal pela água, tá? Uma hidrólise salina. Então, a hidrólise nada mais é, olha só, do que o inverso de uma neutralização. Porque a neutralização, a gente vai ter um ácido reagindo com base formando sal e água. Então, isso aqui é uma neutralização. Agora, quando a gente tem um sal reagindo com água, formando um ácido e uma base, ao contrário, a gente vai ter uma hidrólise. Ou seja, a água ela vai quebrar o sal, formando assim ácido e base, tá? Esse vai ser o princípio da hidrólise. Então, a gente vai começar a ver, né, como que a hidrólise ela pode acontecer, né? Quais são os casos de hidrólise que temos. Então, aqui, né, já mostra pra gente exatamente o que eu terminei de escrever, a ideia de que um sal reagindo com água, formando ácido e base, trata-se de uma hidrólise, sendo que um ácido reagindo com uma base, formando sal e água, trata-se aí de uma neutralização, né? Aí vem escrito, né, alguns pontos importantes, que fala assim, que sais solúveis em água sofrem dissociação. Isso todos nós sabemos, né? Porque se eu tenho um sal solúvel em água, esse sal ele vai liberar os seus íons respectivos. Então, exemplo, se a gente tem o NaCl, né, que é o sal conhecido aí, mais clássico, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, o NaCl em água, ele vai se dissociar. Aí a gente já pode pensar assim, ué, mas sal em água não vai formar ácido e base? Até vai, mas antes disso, antes da gente ter o fenômeno da hidrólise, primeiramente a gente tem a dissociação. A gente vai aprofundar um pouco nisso. Então, a gente vai pensar o quê? Um sal, né, que se solubiliza em água, consequentemente, ele vai sofrer uma dissociação. Então, significa que se eu tiver o NaCl, por exemplo, em água, o NaCl vai liberar o Na+, mais o Cl-. Então, isso aqui é o que a gente chama de dissociação. Ou seja, os íons que a gente tinha lá no sal, porque esse NaCl é um composto iônico, né? Foi formado por uma ligação iônica. Então, o sódio doou um elétron para o cloro. Então, o sódio era Na+, e o cloro Cl-. E aí, quando a gente coloca esse composto em água, esses íons são separados. Então, por isso que a gente chama aí de dissociação, né? Aí, a segunda hipótese, né, fala aí que a ionização da água é desprezível frente à dissociação do sal. Isso significa que, na realidade, quando a gente mistura um sal em água, várias coisas estão acontecendo. A gente tem a dissociação do sal, que é essa primeira reação que eu coloquei. Nós teremos a autoionização da água, né? Essa autoionização da água a gente viu lá em pH, que é o fato da água reagir com ela mesma. Então, quando eu tenho uma água reagindo com ela mesma, a gente vai liberar H+, mais OH-. Isso aqui entra em um equilíbrio. Então, só o fato do meio ter água, essa autoionização também está acontecendo. Então, a gente tem uma dissociação do sal,
a gente tem a autoionização da água. Só que aí fala, né, a ionização da água é desprezível frente à dissociação do sal, porque o foco nosso não está agora na autoionização da água, né? O foco vai estar na dissociação do sal e, por consequentemente, na sua hidrólise. Então, a terceira hipótese fala que a ionização / dissociação de ácidos e bases é desprezível frente à dissociação do sal. Isso, né, vem escrito aí, porque justamente o que vai acontecer? Quando a hidrólise acontecer, a gente vai estar formando ácidos e bases em água ionizam, dissociam. Então, é mais um processo que está acontecendo, é mais uma reação. Então, para isso ficar mais palpável para a gente vai entrar aí nos casos de hidrólise, tá? Então, vamos lá. Quando, né, a gente vai falar de hidrólise, a gente vai ver o seguinte, a gente vai analisar que quando a reação acontece, o íon participante do processo de hidrólise sempre vai ser o íon pertencente à parte fraca, né, daquele sal. Então, como assim? Bem, a gente tem aí um exemplo de uma hidrólise, e aí essa hidrólise vai ser de um sal de ácido e bases fortes. Então, como assim? Bem, a gente sabe que um sal, para ser originado, veio de um ácido reagindo com base, né? Essa é a ideia. Então, pense uma coisa comigo. Eu tenho o HCl reagindo com o NaOH. Então, eu vou pensar lá. HCl, a gente viu no início da aula, um hidrácido formado por cloro é um ácido forte. NaOH é uma base formada por um metal da família 1A, então é uma base forte. Se a gente for montar o produto dessa reação, como que a gente pensa, né? Eu tenho HCl. Aqui eu vou fazer bem devagarzinho, porque por mais que aqui esteja bem bonitinho, nem sempre estará. Então, a gente tem que saber raciocinar. Então, se eu tenho HCl, para a gente montar a reação de neutralização, a gente vai formar o sal e a água. A água vai ser formada pelo quê? A gente quebra o composto para poder fazer a regra do cruzamento. Então, o hidrogênio com OH vai formar água, né? O H2O. Agora, o Na com o Cl vai formar o nosso sal. Só que toda vez que a gente for montar a fórmula de um sal, como que a gente vai fazer? Bem, a gente tem que fazer aqui a regra do cruzamento para ver os íons respectivos. Então, qual é a carga que o sódio e que o cloro possuem? Então, a gente vai fazer lá. Sempre a primeira parte de um composto é positiva e a segunda é negativa. Como só me importa é o cloro aqui é negativo. Primeira parte de um composto positivo, a segunda é negativa, então o sódio é positivo. O 1 do hidrogênio vai subir para o cloro, então o cloro vai ser menos 1. Como eu estou cruzando o Na com o OH, é como se eu tivesse um parênteses imaginário aqui no OH, o 1 do lado de fora, esse 1 sobe, então vai ser Na mais 1. Então, eu tenho o cátion da base, que é o Na mais 1, com o ânion do ácido, formando o sal, né? Então, eu tenho o Na mais e o Cl menos. Se eu quero saber a fórmula desse sal, a gente cruza só aqui para baixo. Então, um do sódio vai lá para o cloro, um do cloro vai lá para o sódio. Então, é por isso que a gente vai formar o Na1, Cl1. Como é 1, a gente não precisa pôr, mais o H2O, que veio da junção do hidrogênio com o OH. Então, isso seria a nossa reação de neutralização. Então, a gente percebe que isso sempre vai acontecer, pessoal. Para a gente poder formar o nosso sal, a gente vai ter a junção do cátion da base
com o ânion do ácido. Sempre assim. E aí a gente origina o nosso sal. Para a gente poder analisar essa hidrólise, sempre quem vai sofrer a hidrólise será o íon proveniente do ácido ou da base fraca. Como, neste caso, não existe nenhum ácido e nenhuma base fraca, não ocorre hidrólise. Então, toda vez que a gente tem um sal de ácido e base forte, não ocorre hidrólise, porque não existe nenhum íon fraco para participar dessa hidrólise. Então, a única reação que vai acontecer nesse processo é a autoionização da água, ou seja, a água reagindo com ela mesma. Eu poderia botar um 2 aqui na frente para mostrar que é a água reagindo com ela mesma, formando H+ e OH-. Então, o que a gente tem aí, na realidade, é somente a autoionização da água. Então, por consequência, isso vai fazer com que o meio ele seja neutro, porque esse meio só vai ter ali a presença da água, tá? E aí, né, a gente pode falar do KH, né? O que seria esse KH? KH é a constante de hidrólise. A gente vem já calculando constantes, né, desde o equilíbrio químico, que a gente viu Kc, Kp, depois a gente viu Ka, Kb, Kw. Lembrando que Kw é justamente a constante, né, de autoionização da água. Como quando a gente tem um sal proveniente de um ácido de uma base forte não ocorre hidrólise, só ocorre a autoionização da água, a constante de hidrólise é a mesma coisa da constante de autoionização da água, que é o Kw. E aí o Kw ele é encontrado pela multiplicação, né, dos íons H+, vezes os íons OH-, tá bom? Então, essa seria a ideia, né, de um sal proveniente de um ácido e uma base forte. Para tudo isso fazer mais sentido, a gente vai ver o contraste agora. Se a gente tiver um caso de ter um sal proveniente de um ácido fraco e de uma base forte. Bem, se eu tiver um ácido fraco e uma base forte, a gente pode pensar o seguinte, como exemplo. Aí a gente está dando exemplo usando o CN-. Como que eu sei que isso, né, é o íon fraco? Porque, como eu disse, sempre a hidrólise é do íon fraco. Então, eu sei que é um ácido fraco e uma base forte. A primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte. Como eu terminei de mostrar a vocês, vou voltar aqui, ó. Para poder formar um sal, quem forma o sal é o cátion da base, que é a parte positiva, juntamente com o ânion do ácido. Desta maneira, a gente vai formar o sal. Percebam que nessa reação que a gente tem, o íon participante da hidrólise é o Cn-. Então, se o Cn- é o íon participante dessa hidrólise, o Cn- ele é um ânion. Então, o sal foi formado pelo Cn-. Quem forneceu esse íon Cn- tem que ser o ácido, porque o ácido ele é composto pelo H+, mais uma parte negativa. Então, é sempre o ânion do ácido que contribui para a formação do sal. Então, eu sei que esse sal que está sofrendo a hidrólise, ele é formado pelo Cn- e o Cn- ele veio do ácido. Como eu sei que para sofrer hidrólise, quem participa da reação é o íon fraco, eu posso afirmar que se o Cn- está participando da reação, se ele veio do ácido, quem é fraco nessa história é o ácido. A ideia é essa. Então, eu sei que o ácido é fraco,
Por consequência, a base ela precisa ser forte. Pode ser qualquer uma, tá? Então, se eu tenho um sal formado por ácido fraco e por uma base forte, se o ácido é fraco, é o íon proveniente do ácido que participa da hidrólise. Nesse exemplo, foi o CN-. Então, o CN- reagindo com H+, a gente vai formar HCN e OH-. Qual é a lógica disso? A gente vai pensar o seguinte: o CN- é o íon que veio do ácido. Aí a gente já pode pensar, várias reações estão acontecendo nesse processo. Uma dessas reações é que justamente a gente colocou o ácido com a base, forma sal, né? Isso lá é a neutralização. Aí eu tenho sal. Agora que eu tenho sal, esse sal vai hidrolisar. Só que esse sal, para sofrer hidrólise, primeiro ele tem que dissociar para ele poder liberar os seus íons, e com esses íons, o íon mais fraco vai sofrer a hidrólise. E aí a gente vai ter o seguinte: além disso, como o meio tem água, paralelamente está acontecendo a autoionização da água. Então, a gente tem a água reagindo com ela mesma, formando H+, mais OH-. Então, olha o que acontece nessa história. Como o ácido é fraco, o ânion que participa da reação, porque é o ânion do ácido que forma o sal. Como a gente tem o ânion, que é negativo, esse ânion ele vai se juntar com o H+, porque cargas opostas irão se atrair. Então, a parte positiva vai se juntar com a negativa. Então, para a gente saber o composto que a gente vai formar, a gente vai ter o H+1 com o CN-1. A gente faz o cruzamento. Então, o 1 do hidrogênio vai lá para o CN, o 1 do CN vai lá para o hidrogênio. Então, consequentemente, a gente vai formar o HCN. Esse é o primeiro produto que temos, que é da junção do ânion, que veio do ácido, com o H+, que vem da água. E aí, por consequência disso, a gente vai ter aqui, ó, o OH- sobrando no meio. O OH- não tem ninguém para se juntar. Então, é por isso que ele aparece aqui. O OH-, ele aparece no meio, né, de forma livre, porque o OH- ele não se junta com ninguém. Por consequência, como nessa reação a gente tem a liberação do íon OH-, a hidrólise de um ácido fraco e uma base forte vai fazer com que o meio seja básico, porque a gente vai ter hidroxilas presentes no meio, tornando o caráter do meio básico, tá bom? Então, em resumo, houve hidrólise do íon derivado do ácido fraco, porque sempre é do fraco que o íon hidrolisa, tá? O meio vai ser básico, porque a gente vai ter íons hidroxilas livre, e aí a gente pode calcular o nosso KH. Temos duas maneiras de calcular a constante de hidrólise. Uma das formas é a gente fazer o quê? Pegar a constante de autoionização da água e dividir pelo Ka ou pelo Kb. Depende de quem participar dessa hidrólise. Como essa hidrólise participou o íon derivado do ácido, consequentemente, a gente vai dividir pelo Ka, tá? Se nessa hidrólise participasse o íon derivado da base, a gente dividiria aqui por Kb. Isso é uma das formas da gente encontrar o KH. Outra maneira é da forma que a gente já sabe, de fazer produto sobre reagente elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, dessa reação aí de equilíbrio, a gente tem a concentração de HCN vezes a concentração de OH-, ou seja, esse é o meu produto, dividido pelo reagente, os coeficientes estequiométricos são todos 1, né? Então, tranquilo, dividido pelo reagente, que é o CN-.
Percebam que a água não participa da expressão da constante. Relembrando que a água não vai participar porque ela está no estado líquido e só participa da expressão da constante aquelas substâncias que estão no estado gasoso e aquoso. Show de bola? Beber só um gole d'água. Então, vimos aí, se a gente tiver um sal que seja derivado de um ácido e uma base forte, não vai acontecer hidrólise, porque o íon que é hidrolisado é o íon fraco. Se ninguém é fraco, não tem hidrólise. Então, a única coisa que vai acontecer naquele meio é a autoionização da água. E aí, por consequência, né, o meio ele vai ser neutro. Agora, se a gente tiver um sal formado, né, a partir de um ácido fraco e uma base forte, se o ácido é fraco, é o íon dele que participa da hidrólise, e o íon que vem de um ácido é sempre o ânion participante, porque a parte positiva do ácido é o H+. E aí, se a gente tiver esse tipo de hidrólise, o meio ele se torna básico, justamente porque a gente vai ter hidroxilas livres no meio, tá? Agora, e se a gente tiver um sal de ácido forte e base fraca? O que vai acontecer, né? Agora é exatamente ao contrário. Se a gente tem um ácido forte e a base fraca, e a gente já sabe que é o íon fraco participante da hidrólise, agora a gente tem que pensar que esse íon vai vir da base, né? Então, a base, ela é formada por um cátion e pelo OH. Então, a base, ela fornece o cátion para aquele sal. Então, é por isso que nesse exemplo, a gente tem aí o NH4+. Então, agora a gente tem uma hidrólise que o íon participante é um cátion, porque justamente é a base que é fraca. Então, é o íon proveniente da base que participa da hidrólise. Então, a gente teve o NH4+, reagindo com água, formando o NH4OH e o H+. A lógica é a mesma, a gente vai pensar aqui. Se agora é o NH4+, que participa dessa hidrólise, e a gente sabe que a água, ela sofre aqui uma autoionização, nessa autoionização ela vai liberar os íons H+ e OH-. Agora, o NH4+, como é positivo, vai se juntar com o OH-. Então, a gente vai ter o NH4+, com OH-, 1. Então, esse 1 e esse 1, o 1 do NH4 vai para o OH, o 1 do OH vai para o NH4, então surge para a gente o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Então, esse é um dos produtos. Aí, a gente vê que quando o OH- se junta com o NH4+, a gente vai ter no meio íons H+ livres. Então, por consequência, isso vai fornecer um caráter ácido ao nosso meio. Então, toda vez que a gente tiver um sal proveniente de um ácido forte ou uma base fraca, a hidrólise vai acontecer com o íon da base e, por consequência, nós vamos ter H+ livres, então o caráter do meio vai ser ácido. E aí, né, para a gente poder encontrar o KH, a gente pode fazer o Kw, que é a constante de autoionização da água, dividido pelo Kb, porque justamente o íon participante da hidrólise é proveniente da base. Outra forma é a gente fazer, como já sabemos, produto sobre reagente. Então, por isso que a concentração do NH4OH vezes a concentração do H+, dividido pela concentração do NH4+. Novamente, a água não participa desse processo,
porque a água está no estado líquido. Show de bola? A próxima possibilidade que teríamos é os dois serem fracos, né? Então, a gente viu os dois sendo fortes, a gente viu que o meio fica neutro. Se for um sal proveniente de ácido fraco e base forte, o meio é básico. Agora, se for de base fraca e ácido forte, o meio é ácido. Agora, se for um sal proveniente de ácido e bases fracas, aí agora a gente vai pensar que todo mundo contribui para a hidrólise, né? Então, a gente tem aí ácido, novamente, vai ser o ânion do ácido que vai participar do processo eletrolítico, porque o cátion do ácido é o próprio H+. Então, vai ser o ânion do ácido que vai participar desse processo eletrolítico. Então, o CN-, a gente já sabe que ele é proveniente do ácido. E, obviamente, do ácido fraco. O NH4+, como é o cátion é proveniente da base. Então, é proveniente aí da base fraca. Como ambos são fracos, a gente percebe que o NH4+ e o CN- são participantes. Só para ressaltar, pessoal, o NH4+ e o CN- são exemplos, tá? A gente poderia ter qualquer tipo de íon, desde que viesse de um ácido ou de uma base, sendo forte ou fraca, dependendo da situação, tá bom? E aí a gente vai lá pensar, ó, bem, como a gente já sabe que a água, sofrendo sua autoionização, libera H+ e OH-, qual é a lógica da coisa? O NH4+, que é positivo, vai se juntar com o OH-. Aí é a mesma coisa, NH4+ com OH-, a gente fazendo o cruzamento, a gente vai ter o NH4OH. O H+, que é positivo, vai se juntar com Cn- negativo, fazendo o cruzamento, a gente vai ter o HCN. Então, a gente percebe que nesse cenário, a gente não vai ter nenhum íon livre, como a gente tinha com ácido forte, base fraca, e base forte, ácido fraco, né? Que tinha a predominância de algum íon, ou H+, ou OH-. Aqui não acontece isso. Então, a gente vai pensar o quê? Como que a gente vai determinar se esse meio vai ter um caráter ácido ou um caráter básico? Aí fala, né, que meio praticamente neutro, com predominância do eletrólito mais forte. Para a gente ter essa ideia, né, de qual seria o eletrólito mais forte, a gente depende dos valores de Ka e Kb. Então, a gente vai poder dizer o seguinte: se o Ka do ácido for maior que o Kb da base, o meio é ácido. Agora, se o Kb for maior que o Ka, o meio vai ter uma característica mais básica. Tá bom? Então, a gente vai depender dos valores de K e Kb para a gente poder determinar, né, qual vai ser o caráter do meio, visto que todo mundo participa da hidrólise, todo mundo tem uma característica fraca, né, tanto o ácido quanto a base. Para a gente poder calcular aí, né, o KH, como tanto o ácido e a base são participantes da hidrólise, a gente vai fazer o KW dividido pelo produto do Ka pelo Kb. Ou a gente pode fazer, como já fazemos, produto sobre reagente. Por isso, pegou a concentração de HCN vezes a de NH4OH e dividiu pela concentração do CN- e o NH4+. Tá bom? Então, em resumo disso, deixa eu tirar aqui, teremos as seguintes conclusões. Primeira conclusão: a hidrólise do íon salino derivado do eletrólito fraco, ou seja, o componente participante, né, ácidos e bases, aquele que for fraco, é o íon que participa da hidrólise. Né? Para a gente achar o KH, né, que é o
a constante de hidrólise, a gente vai pegar o Kw e dividir pela constante do mais fraco. Então, justamente quando a gente tinha a hidrólise do ácido, consequentemente, se o íon participante é do ácido, o ácido que é fraco, então a gente vai pegar a constante daquele que é fraco, né? Ou a gente pode fazer produto sobre reagente elevado aos coeficientes estequiométricos, como a gente já tinha costume, né? Lembrando sempre que a água não vai entrar neste cálculo porque ela está no estado líquido, tá? E por fim, a gente vai ter a predominância do caráter do mais forte. Justamente a gente vê aqui, ó, que olha só, quando eu tenho ácido forte e base fraca, justamente o ácido é forte, por consequência a gente tem liberação de H+. Então, íons H+ no meio faz com que o meio seja ácido. Aqui, ó, a base é forte. E o fato da base ser forte, a gente vai ter íons OH- livres no meio. Então, isso faz justamente com que tenha a predominância do mais forte. Isso só não vai acontecer quando ambos forem fortes. Quando o ácido e a base for forte, por consequência, nenhum íon vai sofrer hidrólise, porque hidrolisa do mais fraco, então o meio vai ter um caráter neutro. E se ambos forem fracos, todo mundo participa da hidrólise. Aí, para a gente dizer a predominância se vai ser de um caráter ácido ou de um caráter básico, vai depender do valor da constante de acidez ou basicidade. Um Ka sendo maior, o meio é ácido, um Kb sendo maior do que o Ka, o meio vai ser básico, tá bom? Então, essa é a ideia, né, que a gente tem aí de hidrólise. A partir da hidrólise salina, né, a gente consegue aí fazer essas determinações quanto ao caráter do meio, tá bom? Então, uma boa aula aí para vocês. Espero que tenham, né, entendido e assimilado de alguma maneira. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar. E aí, como de costume, estarei deixando alguns exercíciozinhos lá para vocês no Moodle, para vocês poderem fazer, né, contabilizando aí a pontuação para o próximo bimestre. Um abraço.